Vamos começar o nosso tempo extra de hoje falando do Coritiba, que entrou em campo agora há pouco. O jogo começou às 18 horas no Couto Pereira, recebeu o Internacional e ficou no empate em 1-1. Vamos ver como é que foi o jogo aí? O Irapitã, inclusive, comentou o jogo para a Rádio Banda B, né, Irapitã Costa? Exato, Osmar. Um primeiro tempo muito bom da equipe do Coritiba, muito bom, superior ao Internacional, até de forma surpreendente, né? Porque o Internacional era e continua sendo a melhor equipe do retorno do Campeonato Brasileiro. E a exceção deste lance, onde o Luan Patrick consegue invadir ali e provocar uma grande defesa, não fez mais nada o Inter. E aí é o gol. Na cobrança de escanteio, Luciano Castan antecipa o seu marcador. Esse é o Alan Patrick, né? O Alan Patrick. O Alan Patrick faz a jogada e o Gabriel Vasconcelos faz uma grande defesa. E aí o Coritiba, ele comanda o primeiro tempo sem dar espaços para a equipe do Internacional. E o... Marcação... Eu uso marcação de pressão. Marcando pressão. Marcação alta. Marcação alta, não dando espaços e o Inter não chega. E aí no segundo tempo, o Internacional meio que vem na pressão ali nos minutos iniciais, né? Teve esse lance polêmico, onde o alemão bate para a rede e o juiz, depois de chamado pelo VAR, entende que o jogador do Internacional, o Pedro Henrique, participou da jogada e anula, dá o impedimento e anula o gol do Internacional. Aliás, você matou a charada na hora, né? Porque a única coisa que poderia ser marcada era isso. Agora esse foi o gol que valeu. E aí é o gol, né? Aí é o gol do Vitão. Cruzamento. O mesmo tipo de falha. Exato. O gol que não valeu. Mas assim, eu entendo como lances normais. Eu colocaria mais mérito do Internacional do que falha do Coritiba, porque o Coritiba teve um bom comportamento. E aí, até aos 20, 22 minutos, quando o Guto mexe no time e reforça a sua marcação, né, ele tira o Galarza, que vinha há algum tempo sem jogar, tira o Bosquilha, o Coritiba reequilibra o jogo e o jogo fica um toma lá da cá. Né? Mas é um jogo que acaba sendo decidido na bola parada. O Coritiba ainda teve essa última jogada aí, aos 49, onde o Bustos chega fazendo o corte no momento em que a bola ia sobrar ali para o Aleph Manga. Mas assim, eu considero um bom empate do Coritiba, pelas circunstâncias, né? O Coritiba vinha de 2 derrotas e enfrenta o vice-líder do Campeonato Brasileiro, o melhor time do retorno, 11 jogos de invencibilidade, e o Coritiba fez um jogo onde merecia até uma melhor sorte. Não conseguiu, mas num jogo justo do Coritiba, num jogo que resgata um pouquinho daquilo que o Coritiba, eu disse até na rádio, o Coritiba esse time do Coritiba, ele merece um estudo especial, porque é impossível você entender o que acontece com um time que joga dessa forma, competitiva, intensa, dentro do Alto da Glória, e quando sai do Couto Pereira é aquele desastre, né? É goleada atrás de goleada, pancada atrás de pancada. E não é uma ou outra, né? Não, é toda vez. Hoje o Guto teve o primeiro empate, né? Em 11 jogos disputados sob o comando do treinador. Foram 4 vitórias no Couto Pereira e 6 derrotas fora de casa. Então segue a mesma rotina do que já acontecia anteriormente. Ô Gil, e o Castan, que fez o gol do Coritiba hoje, ele já recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, não vai jogar contra o Fortaleza, jogo quinta-feira lá no Castelão. É um jogo muito complicado, o Fortaleza tem um jogo ainda para fazer amanhã. Né? Contra o Atlético Mineiro. Contra o Galo amanhã. E vai, briga direta, 8 horas da noite. Briga direta por Libertadores e vai vir com tudo para cima do Coritiba. É um jogo muito difícil, não dá muito para contar, mas... seria o ideal, né? A surpresa... Nesse momento desse viés de Campeonato Brasileiro, reta final, eu acho que qualquer ponto somado, ele é válido. Porque nessa rodada, o Ceará joga contra o Inter em Porto Alegre. Curitiba joga contra o Fortaleza em Fortaleza. E
O Atlético... Juventude e o Coritiba faz... Não, sim. Mas eu digo nessa rodada de meio de semana. Os que estão ali e o Atlético Goianiense joga contra o São Paulo no Morumbi. Então os três têm pedreira. E o Cuiabá faz um jogo em casa contra o Avaí, onde se ele se recuperar, ele entra nesse rebolo. Então, qualquer pontinho somado nessa reta final, eu acho que é muito bem-vindo. Pode fazer a diferença entre estar ou não estar na ZR já nessa rodada. Exato. E tem um ponto que é favorável ao Coritiba. Destas equipes que estão nessa luta, o Coritiba tem a melhor campanha e o maior número de vitórias. São 10 vitórias. 10 vitórias. Agora, por outro lado, o Coritiba ele tem 2 jogos fora agora. Ele joga contra o Fortaleza e depois contra o Juventude. Em Caxias. Sendo que o Coritiba ele vem de 11 derrotas fora, né? Aquilo que você falou. Só que vamos falar uma coisa. Tudo bem, o Fortaleza não dá, o que vier contra o Fortaleza é lucro. Agora, contra o Juventude, não dá para pensar em perder para o Juventude. Osmar, ou tô errado? Muito provavelmente o Juventude já estará matematicamente rebaixado, certo? Aí, Juventude hoje é franco atirador. Sim, mas o Juventude hoje fez um jogo duro contra o São Paulo, certo? Na rodada passada, empatou em casa contra o Atlético Goianiense, que vem num momento de ascensão. 1-1. E antes disso, havia também empatado em casa com o Corinthians, que brigava pela vice-liderança do campeonato. Então não vem com essa que é jogo fácil, porque é isso. Tem obrigação de vitória? Pela colocação, talvez sim. Mas nesse campeonato brasileiro, esquece. Se você tivesse que apostar, então, só uma aposta, você não cravava a vitória do Coritiba contra o Juventude. Tem que ter cautela. Se eu tiver só uma, eu vou cravar. Sim. Mas se puder dar uma moldada, eu jogo um duplo. E lembrando também, né, agora que o Robert me lembra, o Coritiba não ganhou de Juventude no Couto Pereira, né? Exato. 2-2. 2-2. Estava perdendo por 2-0. O problema do Juventude empata bastante. Curitiba tem partida difícil aí contra a equipe do Fortaleza, né? E hoje, Irapuã Costa e Gil Rocha, parece que o Guto Ferreira, ele ouviu a voz aí da arquibancada, né? Ele mexeu no time. Que tinha jogador que já estava meio... Mas assim, eu acho que o fator mais importante foi ele reconhecer que a ascensão nas últimas rodadas anteriores do Coritiba vinham muito por conta da formatação de meio campo que ele conseguiu encaixar com a entrada do Bernardo, fortalecendo mais a marcação, jogando de uma forma mais precavida. Ele abriu mão disso contra o São Paulo e deu no que deu. Deixa eu te perguntar, aqui o Edmilson Belotto está dizendo aqui que teve um lance que o jogador do Inter atingiu o Gandula do Coritiba? Eu não vi o que aconteceu, eu vi o Gandula caiu, teve que ser medicado, né? Mas se foi involuntário. Se foi então, involuntário. Não foi. Eu não vi o que aconteceu no lance, né, onde o Gandula realmente ele machuca o braço e depois de ser atendido pelo departamento médico do Coritiba, ele é levado para a ambulância. Agora, o que aconteceu com ele foi num lance rápido ali, tanto que o árbitro não para o jogo por causa disso. Né? Porque se tivesse o jogador do Internacional atingido intencionalmente, o Gandula teria que ser expulso.